Estamos de volta, 11 horas e 24 minutos. Estou recebendo hoje o economista, o Semário Daltro, para saber se a gente vai conseguir comer a carninha moída, né? A gente não está mais nem falando de picanha, você percebeu? Não sei se sou eu ou se você conhece outras pessoas que estão na mesma situação, se horrorizando com o preço da carne, por exemplo. Luiz, você vai ter que mudar seus hábitos, né? Melhorar aí, trazer outros produtos para fazer substituição, né? Como nós falamos na vez passada que tivemos aqui, falamos um pouco sobre cesta básica também, lembra? E uma surpresa, né? Já pegando o gancho aqui do preço da carne que foi colocado agora há pouco aí à disposição nessa matéria, onde o preço pode subir justamente pela falta de oferta do produto. Os pequenos frigoríficos que atendem justamente a demanda interna, aqueles que não são voltados para exportação, porque esses aí estão garantidos que o preço do dólar facilita a exportação, mas aumenta aqui o custo, o preço do produto internamente, fazendo justamente com que esse preço suba, porque a oferta deles no mercado é muito baixa. Então nós vimos agora há pouco na matéria que os frigoríficos estão com dificuldade para buscar o fornecimento de bois a serem abatidos para poder ofertar no mercado. Essa é uma condição que realmente faz com que aumente o preço. Como eu disse, é lei básica da economia, lei da oferta e da demanda. Se eu tenho menos oferta de um produto e a demanda ela continua crescendo, porque é produto de primeira necessidade, comer, alimentar-se, suprir suas necessidades nutricionais e de energia, vai continuar subindo sim, porque os produtos são ofertados em menor quantidade. Tá, mas daí você muda para carne de suína, você muda para o frango, ovo, uma sardinha, né? E aí o preço desses produtos começa a subir também. Se a pressão para a oferta for maior do que o que tem sendo ofertado, né, no mercado, a demanda for maior do que o que está sendo ofertado, com certeza vai pressionar os preços. Mas na economia você sempre vai ter um equilíbrio, porque não é na mesma proporção, né? Há um processo chamado de substituição, e nesse processo de substituição nem todos vão aderir a um só produto. Então você tem outros, nesse caso, você tem o frango, tem o suíno, tem ovo, tem sardinha, tem peixe, enfim, tem outras fontes de proteína que não vão ser pressionadas na mesma intensidade. Então vai ser diluído, e aí há um certo equilíbrio e não corre o risco de pressionar para que os preços subam numa intensidade muito grande. Bom, você trabalha também hoje na Assembleia, né? Tem contato ali com o que está acontecendo em relação às leis, né, que são aprovadas. Como que está hoje, por exemplo? Como você vê a atuação da Assembleia em relação a essa questão da economia? Olha, a gente tem visto a ação da Assembleia, né, e o deputado está aqui presente, entendeu? Vai ter mais autoridade. Vou replicar sua fala com ele daqui a pouco. Para falar sobre isso aqui. Mas o que nós temos que ver? A ação da Assembleia tem sido bastante positiva. Quero dizer de passagem, aí a questão da lei do IPVA, né, que foi aprovada lá na Assembleia. Então é um mérito, porque tomou medida, por mais que o governo encaminhou, mas precisou ser aprovada e houve uma preocupação de atender justamente a sociedade. Como eu estava dizendo, essa lei aprovada aqui isenta, né, o pagamento do ICMS por um contingente até satisfatório, o IPVA, desculpa, o IPVA. Então ele faz com que haja um aumento de receita, ou pelo menos na mão do trabalhador, ou pelo menos deixa de drenar esse recurso que iria para os cofres públicos para uma ação direta. Ele vai poder dar manutenção no seu carro, ele vai poder consumir diretamente esse recurso que poderia estar voltando. Então, o Estado está abrindo mão de uma receita, né, que seria para atender aquelas demandas gerais da sociedade, para dizer para você, proprietário de um veículo de trabalho, né, e naquelas condições que a lei coloca, e vai fazer o seguinte: olha, eu estou passando uma renda diretamente para você. É uma forma de transferência direta. Se a gente for analisar do ponto de vista econômico, o governo está fazendo uma transferência direta com a anuência aí da Assembleia, que entendeu esse momento de pandemia, desemprego elevado, queda de renda e todo esse quadro desagradável que nós vivenciamos, não deixa de ser uma ação que impacta diretamente na economia do Estado de Mato Grosso. Mas não é uma lei para todos, né? Diz que a lei é para todos, mas nesse caso
ela foi segmentada. A lei, assim, nem toda lei é para todos, né? O conhecimento tem que ser de todos, né? Todos têm que ter conhecimento, é o princípio da lei. Né? Quando você tem o espírito da lei, você cria ela para atender determinadas necessidades, do ponto de vista agora tributário e econômico em geral, mas do ponto de vista penal e assim, ela cumpre determinadas situações. São regras de conduta para que você possa viver em sociedade. Então, geralmente, nesse quesito, você não vai atender todo mundo, igual a lei previdenciária. Então, você tem um nível de renda e que você vai receber de acordo com o que você contribui. Eu não tenho renda padrão para todo mundo, até porque o Estado não consegue, vistas as demandas crescentes da sociedade e o seu aporte de arrecadação, ele não consegue atender todos. Então, não tem como dar isenção, nesse caso, do ICMS, sabe? Do IPVA, desculpa. No carro, porque Mas é o seguinte... eu estou achando que você está com alguma previsão aí. Não estou não. Você já falou de isenção do ICMS duas vezes. Que eu estava fazendo um comentário agora há pouco ali do... Será que vai ter isenção? De repente, já pensou... Olha, o que você está sabendo que nós não estamos sabendo? Vai que Deus está me iluminando aqui, vai que é uma profecia, né? O governo vai isentar o ICMS da carne para fazer com que o preço caia, né? Ou dos combustíveis. Qual seria o impacto disso? Né? Dos combustíveis também, está aí uma discussão interessante, porque não se faz uma redução no preço do imposto, do ICMS no combustível, que vai impactar diretamente no consumidor, que são os fretes, que vai impactar nos preços e assim por diante. Mas voltando lá no IPVA, então veja assim, não dá para fazer para todos, porque a receita do IPVA, parte dela é distribuída para a saúde, para a educação, ela vai compor lá o Fundo Estadual de Educação, ela vai compor lá a receita para a saúde, ela vai para a área de segurança. Então, assim, se o governo isenta tudo isso, ele acaba criando um desequilíbrio no percentual de cumprimento de metas nesses setores essenciais, que é papel fundamental do Estado, né? De cumprir a saúde, educação, segurança e infraestrutura, que parte dessas receitas compõem o orçamento desses setores. Pelo andar da carruagem, como será o mês de abril? Como vamos terminar esse mês? Olha, aí é mais um exercício de futurologia, né? E economista não trabalha com bola de cristal, né? Nós trabalhamos com informações, com dados. O que nós temos? Há um certo crescimento, né? Tanto é que saiu agora o resultado do IMEA, né? E do Diese com relação à cesta básica. O que nós vimos? No mês passado eu estive aqui com vocês, nós falamos sobre o crescimento, né, do preço da cesta básica, e ela aumentou com relação a março de 2021, de março a março. 2020 a 2021 comparado, nós avançamos no ranking das cestas básicas mais caras do Brasil. Nós éramos o segundo do Centro-Oeste. A partir do mês passado nós passamos a ser a primeira cesta básica mais cara, que era Brasília, né? E agora o custo da cesta básica em Cuiabá, as capitais, é o mais caro, e nós saímos da 7ª posição para a 6ª posição no ranking nacional. Então nós tivemos um acréscimo de 20% na cesta básica nesse período de um ano. Foi um crescimento muito grande. E como você falou, e o salário, porque o rendimento do trabalhador não seguiu na mesma proporção. E ainda você vê que quase R$600 a cesta básica, R$ 594,80, e o salário mínimo de R$ 1.100. Então, o impacto da cesta básica no salário mínimo, que é a renda média do trabalhador, ela comporta aí 54%, ou seja, o impacto ela corrói 54%, sendo que a composição do salário mínimo é para cumprir outras necessidades, alimentação, moradia, transporte, lazer, vestuário. Então, se você tem 54% comprometida com a alimentação, os outros setores, saúde, lazer, educação, vai ficar prejudicado. Então, veja o quanto que nós tivemos a situação. Mas, se compararmos de fevereiro para março, segundo a pesquisa do IMEA, nós tivemos um decréscimo no preço geral em 1,4% de fevereiro para março. Se a tendência é essa, com certeza que nós estamos saindo da sazonalidade de alguns produtos e temos visto já cair, não essa situação da carne, mas se você pega os outros produtos, o arroz já começou a baixar de preço, o óleo já começou a baixar, o feijão, ou seja, uma série de outros produtos, hortigranjeiro, batata, tomate, enfim, os produtos que compõem a cesta básica, daqueles 13 itens, nós temos lá 7 que já
começaram a baixar em relação a fevereiro. Estou fazendo uma comparação agora, fevereiro, março. Então, por isso já teve esse decréscimo de 1,4%. Por mais que num período de um ano nós tivemos uma situação bastante desfavorável, mas a tendência agora é de queda dos preços, uma certa estabilização e buscar essas alternativas. Como nós tivemos agora, a partir desse mês, a ajuda lá do governo, né, a contribuição, né, social, a ajuda social, isso vai fazer com que haja um aquecimento de novo na economia. Ou seja, esse recurso que seria uma transferência direta, como eu falei, a questão do IPVA, do IPVA, é uma transferência direta. Isso vai impactar onde? No consumo, que aí contribui direto com essa outra lei que a Assembleia aprovou, que é de trazer pontos facultativos. E o deputado falou agora há pouco aqui, o deputado Gimenez, falou da seguinte: um dia a mais dali funcionando, a atividade econômica, as pessoas vão consumir porque vai ter essa renda e vai melhorar o nível geral de renda da população, vai pelo menos segurar o nível de emprego, reduzir o desemprego. Então, isso são fatores positivos. Se eu, fazendo uma análise em cima dos dados, eu posso colocar o seguinte, que abril com certeza será melhor do que os meses anteriores. Até que enfim, uma boa notícia. Semário, obrigado, querido, pela tua presença aqui mais uma vez. Sabe que você já é nosso convidado Permanente aqui? Permanente, né? Já está fixo. Faço parte do quadro. Já está fixo. Você não sabe ainda, a gente não te comunicou ainda. Não comunicou ainda. Devidamente, né? Oficialmente, mas você já é o convidado fixo aqui do programa. Sempre que a gente vai falar de economia, a gente pensa em você, até pela sua fluidez e pela maneira clara como você consegue abordar um tema tão complicado que é esse tema economia, né? Nós temos que ficar atento, né? É um tema que aí, vou até deixar uma sugestão aqui para o deputado, que poderia até colocar isso como sugestão na pauta, na educação, no estado de Mato Grosso, tanto as escolas municipais, estaduais, que a matéria de economia esteja lá, porque nós temos que criar uma cultura de economia, de poupança, né, de funcionamento, porque isso vai criar o quê? Gerações mais organizadas, que vai trabalhar mais com investimento, fazer poupança, né? Então isso é muito satisfatório. Está aí uma deixa aí para o deputado colocar aí na educação, na política da educação do estado de Mato Grosso, inserir a obrigatoriedade do ensino de economia para essas populações, para nossas gerações. Seria muito bom. Opa! Perdemos o SPB, perdemos tudo, né? Educação moral e cívica, né? Fomos perdendo, né? A educação vai... Eu só quero fazer só um ponto que o deputado falou, sim. A questão da educação perdida, o ano está praticamente perdido. Isso é ruim demais do ponto de vista econômico, eu vou trazer esse conceito. Porque quanto menos ano de escolaridade a população tem, ou o trabalhador, menor é o nível de renda. Então, os países desenvolvidos, quando você vai fazer o IDH, um dos indicadores, inclusive, é o ano de escolaridade, é o índice de escolaridade, entra ali. Então, isso prejudica, imagina isso que está acontecendo em 2020, 2021, mantendo essa situação, não buscar alternativa para que o trabalhador, o aluno, né, possa recuperar, é prejudicial a médio e longo prazo. Então, nós vamos sofrer ainda os impactos da pandemia no quesito educação, que vai prejudicar, inclusive, o nível de produtividade do trabalhador. Então, veja aí a preocupação que nós temos que ter, e os nossos legisladores, nossos governantes têm uma gama de ação a serem feitas aí para tentar mitigar, não vou falar resolver, mas pelo menos mitigar os problemas advindos dessa pandemia. Muito obrigado pela tua presença. Sucesso. Muito obrigado, Luiz. Estamos à disposição. Até a próxima. Vamos lá.